Cadê vocês? Pode ser, gente. Vocês estão bem? Eu também estou bem. Que alegria estar com vocês aqui. Como este tarde é meio sonolento, né? Principalmente depois do almoço. Bate aquela sonolência. Não é fácil. Para quem vai pregar também. Então, se você vê eu dar uns gritos aqui, fica tranquilo. É só para te acordar. É só para te despertar. É muito bom estar com vocês. Foi incrível o que vivemos ontem. Foi poderoso. A ministração de ontem à noite vai estar disponível, né? No canal dos Jovens Conectados. Então você vai poder acompanhar, você que não pôde. Foi bênção demais. Eu quero ler um texto com você, aproveitando que você está em pé. Daí você vai sentar e eu vou ministrar. Eu tenho um tempo aqui. Eu quero falar algo que Deus colocou no meu coração. Glória a Deus por essa rica oportunidade. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo de número 15. Texto clássico, muito conhecido. Lucas 15, verso de número 17. Nós vamos aprender um pouco sobre a parábola do filho pródigo. Talvez você esteja se perguntando o que nós vamos meditar sobre liderança dentro da palavra do filho pródigo, dentro da parábola do filho pródigo. Eu tenho certeza que Deus tem algo reservado para o seu coração, amém? Lucas 15, verso 17. Quem achou, diga amém. E ele caindo em si disse: deixa eu ver como está nessa tradução. Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de... Verso 18: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Volta no 17 por favor para mim. Diga comigo. Ele disse: quantos trabalhadores? Coloca o verso 19 para mim por favor. Já não sou digno de ser chamado seu filho, faz-me como um dos seus. Diga comigo, ele queria ser um trabalhador. Olha o verso número 20. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. Verso 21. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi, e começaram a alegrar-se. E você diz amém? Tome assento por favor. Eu tinha uma mensagem reservada para hoje à tarde, mas eu fui inventar de fazer um podcast ontem para o canal de vocês. Aí no podcast Deus virou uma chave dentro de mim e falou: você não vai pregar isso aqui, você vai pregar isso aqui. Então foi no podcast ontem que nós inventamos de fazer, que Deus foi lá e virou a chave. E eu quero falar sobre as riquezas do reino de Deus dentro da parábola do filho pródigo. Essa é uma das parábolas mais ricas. Eu já pude ministrar muito acerca dessa parábola, e já pude ouvir grandes oradores, grandes mestres, grandes pregadores ministrando dentro dessa parábola. Mas eu quero chamar você para nós analisarmos essa parábola, não na perspectiva do filho, não na perspectiva do pai, mas na perspectiva das riquezas que havia nessa casa.
Porque para você entender o reino de Deus, você precisa compreender o que existe nesse reino. O reino de Deus é uma cultura, nós falamos sobre isso ontem. O reino de Deus é uma cultura. E para nós estarmos inseridos dentro dessa cultura, nós precisamos viver uma mudança de mentalidade. Nós precisamos entender que o reino de Deus, ele se move na contramão da lógica. Existem verdades no reino de Deus que são princípios que norteiam esse reino. E quando eu vejo o filho pródigo dentro de um chiqueiro de porcos, a mensagem ela pode parecer que não, mas ela é impactante para quem ouve Jesus falar acerca dessa parábola. Porque você sabe o que significava os porcos para os judeus. Quem ouve está sendo confrontado e chocado com a realidade dessa mensagem. E antes de entrar nessa mensagem, eu quero abrir um parênteses aqui e agradecer pastor Ubiraci, Biramar. Obrigado, pastor, por confiar em mim, por me convidar. Obrigado por estarmos juntos. E eu espero que não fique só nessa, né? Que Deus prepare a oportunidade para nós estarmos juntos mais vezes. E é interessante que nós entramos no carro ontem, foi uma conexão tão de Deus que parece que a gente se conhecia já há tanto tempo. Você teve esse sentimento? Não. E eu tive esse sentimento que parecia que a gente estava junto há muito tempo. Deus abençoe pastor Rafael. Que Deus abençoe grandemente o seu ministério. E pastor Bira já falou muito bem do senhor. Ele já fez essa propaganda do senhor aí. Está fazendo seu marketing aqui, viu? Deus abençoe grandemente. Mas olhe para cá. Precisamos compreender que isso é chocante para quem ouve. Mas o que me chama a atenção é o olhar do filho pródigo quando ele cai em si. O cair em si gera uma transformação, uma mudança, uma conversão. O cair em si gera uma conversão de alguém que está em um momento e está disposto a viver um novo ciclo, um novo momento. E o texto diz que ele caiu em si e ele olhou para onde? Para dentro de casa. E o que ele lembrou? A primeira coisa que ele traz à memória é quantos trabalhadores, era essa a visão dele, trabalhadores, havia na casa do pai. E ele dizia: eu aqui pereço de fome. Quando ele olha para dentro da casa do pai, ele vê dentro dessa casa trabalhadores. Então qual é a perspectiva dele? A casa do pai é um lugar de trabalhadores. Essa é a visão dele. Mas o pai tem uma visão diferente da visão do filho. Porque o filho vê trabalhadores, mas o pai vê quem? Servos. E nós precisamos tirar essa conotação de trabalho no reino de Deus. E olha aqui para mim. Se trabalhar no reino de Deus fosse realmente importante, como nós acreditamos, Deus tinha colocado Adão numa roça e não no Éden. Se trabalhar no reino de Deus fosse realmente importante, como nós acreditamos que é, Deus tinha colocado o homem para capinar um lote e não no jardim. Porque jardim não é lugar de trabalho. Jardim é lugar de relacionamento. Jardim é lugar aonde eu não trabalho, eu sirvo. E existe diferença de trabalhar e servir? Sim, existe diferença. Tem gente que só está no ativismo, mas não está servindo. Lembra de Marta? Marta foi confrontada por Jesus por conta do ativismo, por conta do trabalho. Mas em João 12, quando ela está servindo a mesa, Jesus não confronta ela, porque ela está fazendo o quê? Ela está servindo.
E trabalhar gera um desgaste terrível. Agora servir é prazeroso. E Deus quer que você sirva. Pensa comigo, vamos analisar. Deixa a parábola do filho pródigo aqui. Vamos para o Éden. Deus quer que nós venhamos servir. E o que é servir? Servir não é fazer, é participar daquilo que Ele faz. Vou repetir. Quando você fala eu trabalho, você diz eu faço. Agora quando você diz eu sirvo, você faz, você serve porque você coopera com aquilo que Ele faz. Você foi chamado, pastor Júlio, isso é só semântica. Não é. Porque o nosso pensamento sempre está ligado a trabalho. E na terra prometida, a gente não trabalha. Na terra prometida a gente serve. A gente trabalha no Egito. Agora na terra prometida é o favor de Deus sobre nós. Ele faz através de nós. Nós somos instrumentos. E Deus quer que você coopera. Pensa comigo, vamos pensar. Deus não poderia ter criado os animais tudo com nome. Deus poderia ter pego lá a baleia e ter dito: Adão, vem cá, quero te apresentar a baleia. Adão, vem aqui, quero te apresentar a onça. Quero te apresentar o leão. Mas o que Deus faz? Deus quer que o homem coopere com aquilo que ele faz. Aí Deus pega e parece que um Deus precisa da ajuda do homem. Deus chama Adão e diz assim: Adão, está aqui um papel e uma caneta. Abre aspas e fecha aspas, porque não tinha papel e caneta, mas é meu pensamento aqui. Vai colocar nome nos bichinhos para mim. Irmão, pensa comigo. Não tinha morte. A morte entra com o pecado. Você acha que Adão era pesaroso para ele fazer aquilo? Você acha que Adão vivia no Éden? Esse ano eu entrego o cargo. Estou cansado. Estou fadigado. Será que Adão vivia assim? Não. Adão tinha prazer. Por quê? Porque quando a gente coopera com o que Deus está fazendo, nós temos a companhia dele. Qual é o maior temor que você tem, pastor Júlio? Eu tenho medo de fazer algo para Deus sem Deus. E tem gente fazendo muita coisa para Deus sem Deus. Diga comigo, eu não fui chamado para fazer nada sem Deus. Você é cooperador. Você que está aqui hoje, você que está aqui me ouvindo, você é cooperador. Você coopera com aquilo que Deus faz. E acredite, Ele quer fazer através de você. Diga comigo, abre a tua boca, que eu te encherei. Deus quer que você abra a boca, que Ele te enche. E quando eu olho nessa perspectiva, o filho pródigo olha para dentro de casa, mas ele vê trabalhadores. Por mais que a visão dele, ele está vendo o quê? Mas ele diz assim: o que eles têm lá? Eles têm abundância de pão. Uma coisa que não pode faltar. E se tem reino de Deus, nunca falta, é pão. Não falta pão. Na casa do pão, não falta pão. Na casa do pão, diga comigo, na casa do pão, nunca falta pão. Porque Ele é o pão que sacia a fome. Porque tem abundância de pão? Porque tem um Pai. Se tem um Pai, tem provisão. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Não tem falta de pão. Essa visão que faz com que ele lembre de casa. Aí ele vai dizer, eles têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Eu quero falar sobre esse serviço no reino. 3 verdades sobre serviço. Você pode anotar. Primeiro, servir revela prioridade. Quem serve, serve porque prioriza. Buscai primeiro o reino e as demais coisas vos serão
Servir o reino de Deus é priorizar o reino de Deus. Por que você está aqui hoje? Por que você está participando da Elicam? Porque o reino de Deus é prioridade. Irmãos, eu sei que é difícil. Servir o reino de Deus é desgastante. Servir o reino de Deus, aquele que leva a preciosa semente, como que ele leva? Andando e chorando. Mas ele voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. É porque existe uma recompensa. Diga comigo, tem uma recompensa. Servir revela prioridade. Segundo, servir revela fidelidade. Quem serve prova para Deus a sua fidelidade. Fidelidade a Deus não está em palavras, está em atitude. Quanto mais, pastor Davi, a gente serve, mais a gente prova para Deus que nós somos fiéis àquilo que Ele nos confiou. Terceiro, servir revela comprometimento. Como que eu provo que eu amo o reino de Deus? Eu sou comprometido com o reino de Deus. Não existe amor sem comprometimento. Então, quando eu estou servindo, eu estou provando que eu sou comprometido. Sobre servir, eu fui pregar numa conferência esses dias, que o tema da conferência era assim, ó, curados para servir. Eu falei, esse povo nunca vai servir, porque estão esperando ser curado para servir. Irmão, se você esperar ficar curado para servir, você nunca vai servir. Porque você é curado enquanto serve. Servir cura. Não, pega uma cesta básica e desce na periferia agora, para você ver se você não é curado. Visita um hospital agora e vai servir alguém que está doente, para você ver se você não é curado. Abraça uma família carente agora, faça algo para você ver se você não é curado. Nunca foi, olha aqui, não é sobre estar curado para servir, é sobre servir enquanto Ele te cura. Deus não vai te curar para você servir. Deus vai dizer, serve, porque enquanto você serve, eu estou curando você. Enquanto você está servindo, Deus está tratando com você. Ah, pastor, eu estou depressivo, vai servir. Pastor, eu estou com as minhas emoções desalinhadas, vai servir. Como que eu faço para aquele tem um jovem lá que ele é maravilhoso, ele te ajuda, mas de repente ele está meio, não dê trabalho para ele, dê serviço para ele. Porque quando a gente serve, nós vemos a nossa utilidade no reino de Deus. Quanto mais útil no reino de Deus nós se tornamos, mais curados nós vamos sendo. Faz sentido o que eu estou dizendo aqui, não? Só que o que mexe comigo aqui é que existe uma estrutura, e esse filho, segundo a parábola de Jesus, ele está voltando para a estrutura. Ele está voltando para o pai, mas o pai está dentro de uma estrutura. Mas eu quero que você se atenha a algumas verdades sobre esse texto. Foi o nível de serviço da casa que trouxe o filho pródigo de volta. Pastor Júlio, como que eu faço para os pródigos voltar? Aumenta o nível de serviço da casa. Aumenta o nível do serviço. Os pródigos, eles têm saudade de uma casa cuja excelência está no serviço. Ele lembra do pai, claro, o pai é a figura mais importante. Ele lembra da figura do pai, sem dúvida, ele tem saudade do pai. Mas ele lembra do nível de serviço da casa. E o nível de serviço da casa faz com que ele tenha saudade. Deixa eu te falar, o pródigo pode estar onde estiver, ele é filho. E se tiver excelência nessa casa, ele vai lembrar. Que saudade dos cultos de jovens. Que saudade. Não, ele vai passar por você, vindo você ir para os cultos de jovens, você indo para os ensaios, ele vai lembrar. Por quê? Porque o nível de serviço prova
que existe excelência nessa casa. Pastor Júlio, como que você enxerga a excelência de um ambiente? Pelo nível de serviço que existe nela. Como que você conhece o coração do Pai? Pelo nível de serviço que existe nessa casa. A gente que viaja aí, a gente já foi para tantos lugares que a gente conhece, a gente nem viu o pastor ainda, mas só pelo serviço que foi prestado, você já conhece o coração do pastor. Então, o que é liderar? Servir. Aumenta o nível. Deixa eu te dizer, você está preocupado com métodos de crescimento. Talvez você está preocupado com fórmulas de crescimento. Talvez você está preocupado como dobrar o número de jovens que tem lá na sua congregação. Aumenta o nível do serviço. Se prepare com excelência. Existe um nível de um absurdo de excelência. Por quê? Porque tinha mesa e tinha abundância de pão. Mesa fala de relacionamento. Aumenta o nível de serviço, ampliando o tamanho da mesa. Eu falei para o pastor Bira ontem, a igreja cresceu. Tem gente que preocupa com o tamanho, com a quantidade de cadeira. Isso é bom, mas aumenta o tamanho da mesa. Fortaleça as conexões, fortaleça os relacionamentos. É difícil, eu sei, lidar com as panelinhas que vai sendo gerado, com as bolhas. Eu estou sendo bem prático, estou sendo bem teórico, menos teórico e bem prático, para trazer você para a sua realidade. Fortaleça as conexões. Por quê? Porque para sair de casa tem muitos amigos, mas para voltar o filho volta sozinho. Para sair de casa ele tinha muitos amigos para gastar com ele, mas quando ele volta, ele está voltando sozinho. E ele não pode voltar sozinho e ficar sozinho. Ele precisa entender que se ele voltar, ele vai ser abraçado. Se ele voltar, ele vai ter mesa. Aqui tem lugar na mesa para ele. Porque em João 11, eu falei ontem lá no podcast, João 11, Lázaro estava onde? Na sepultura. João 12, Lázaro está onde? Na mesa. Por quê? Porque o evangelho é isso. Deus tem o poder de tirar alguém da sepultura e colocar na mesa. Porque um dia Ele me tirou da sepultura e me colocou aonde? Na mesa. Ele tirou você do lamaçal de lodo, do pecado, e te colocou aonde? Na mesa. E a mesa cura. Reino fala de mesa. E mesa é tão poderosa que Jesus, antes de ir para a cruz, vai para uma mesa. E Ele vai nos receber nas bodas do Cordeiro aonde? Em uma mesa, aonde Ele vai nos servir. Como pastor, como que eu vou ter o coração dos meus liderados? Na mesa da comunhão, na mesa do relacionamento. Não tem como, não tem liderança, não existe discipulado se não tiver mesa. Tem que estar junto, tem que estar próximo. Fortaleça as conexões. Fora da casa as conexões são por conveniência. Dentro da casa as conexões são por um propósito. Lá fora as conexões é porque ele tinha dinheiro, ele estava com a herança, ele tinha muito. Só que dentro da casa as conexões não estão pautadas no ter. As conexões são pautadas no ser. Porque bênção não é o que eu tenho, bênção é o que eu sou. Deus diz para Abraão: sê tu uma bênção. Seja. Não é sobre o que você tem, sobre quem você é filho. Porque você é filho do fulano, porque você não é por onde, não importa. No reino de Deus não existe distinção de classes sociais, de raças, de etnias, não. Na mesa do Senhor todos somos iguais perante Ele. Quem pode dar um amém aí? Fortaleça os vínculos relacionais. Invista nisso. E eu vou te dizer algo: o pós-culto de jovens é tão importante quanto o culto de jovens. Porque às vezes a gente se preocupa com a liturgia do culto de jovens.
A gente está preocupado se vai ter luzes. A gente está preocupado se não vamos modernizar. Nós estamos preocupados com, sabe, não que isso não seja bom, mas nós não estamos preocupados em fortalecer os vínculos, em trabalharmos em unidade. Então, se preocupe sim com o culto de jovens. Quando eu liderava jovens, eu tinha toda essa preocupação com o culto de jovens, mas o pós-culto era importante. Às vezes acabava o culto um pouco mais cedo, só para ver eles se relacionarem. Às vezes acabava uns 10 minutos antes, só para nós termos esse momento de comunhão. O abraço é importante. Se você quer que eles quebrem a bolha, quebre você. Se aproxime de quem você tem mais distância. Traga para perto aquele que está mais distante. Foque naquelas pessoas, naqueles jovens que você vê que está distante. Sente com eles, vai ouvi-los. Observe, que às vezes a gente está tão preocupado com as estratégias que nós estamos esquecendo que o reino de Deus se move através de pessoas. Eu estou no ensaio do culto de jovens, preparação para o congresso, e eu vejo um jovem meio distante. Eu falei, tem alguma coisa errada, ele não é assim. E aí vai para o próximo ensaio, eu estou lá com o grupo de jovens, ensaio, e ele está distante. Eu cheguei perto dele e falei, não vai participar? O que aconteceu, fulano? Ele disse assim, ó, Júlio, tem umas coisas rolando aí, uma hora eu te conto, mas eu não vou participar não. Falei, rapaz, abre seu coração, o que está acontecendo? Fala para mim. Não, nada não. Eu estou aí com um casamento marcado, mas acho que o casamento nem vai dar certo. E ele já com noivo. Falei, não fica assim. E ele levava ela para o ensaio, ela ensaiava no grupo de jovens e ele sentava no meio da igreja. E aquilo me incomodava. E eu comecei a pedir para Deus o quê? Estratégia. Preciso trazer ele. Aí no último ensaio antes do congresso, e o último ensaio antes do congresso, os jovens estão voando. Aí eu lembro que tal, a gente ensaiando, e aquele negócio, aquela expectativa lá em cima. O congresso começava na sexta-feira, quarta-feira o último ensaio. E eu, cheio do Espírito Santo, fui falar com ele. Aí cheguei perto dele, comecei a conversar com ele, falei, Espírito Santo quebrando o coração dele. De repente ele começou a chorar. Ele me pegou pelo braço e me levou lá fora. E disse assim, Júlio, eu vou te contar por que eu estou assim. Ele me levou até na moto. E naquela época o Paraguai, eu moro em Foz do Iguaçu, na fronteira. Então o Paraguai naquela época era um auge dos sacoleiros. E aí ele me mostrou a moto dele, com um tanque dividido e um compartimento separado. E ele tinha feito aquilo para passar lança-perfume na fronteira. E ele disse para mim, tem amigos meus que estão ganhando num dia o que eu levo 30 dias para ganhar. E eu não durmo. E eu estou mal. Eu já cheguei a colocar lança-perfume no casco da moto, mas eu não consegui ir. Porque eu tenho medo de ser preso. Mas eu tenho minhas necessidades. E ele começou a compartilhar, e ele falava, e eu dizia, rapaz, você está falando para mim, pastor Lincoln? Eu falei para ele, você está falando para mim aquilo que você já sabe que eu preciso fazer. Não tem como servir o reino de Deus sem renúncia. Eu abracei ele, choramos junto, eu incentivei ele a participar da festa, e ele participou do congresso. Hoje ele é um grande empresário em Foz do Iguaçu, e eu faço a troca de óleo do meu carro lá na empresa dele. Por quê? E ele, direto ele lembra disso. Júlio, aquele dia Deus te usou. Eu louvo a Deus pela sua vida. Irmão, isso não tem preço. Quando você ouve isso, eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus porque Deus te usou no momento chave da minha vida. Deixa eu te dizer, Deus quer usar você para ser a resposta da oração de alguém.
E talvez não é nem a oração dele, mas é a oração de um pai que está orando, de uma mãe que está orando. Deus vai usar você lá na liderança com os jovens para ser uma resposta. Quem crê nisso, diga amém. Isso está perto, nós precisamos estar juntos. Precisamos estar próximos. Deixa eu caminhar, que a minha hora já está indo. Quando ele chega, quem que ele encontra na porta da casa? O pai. E por que o pai está na porta da casa? O pai está esperando, porque a mensagem não começa sendo pregada aqui, a mensagem começa sendo pregada no pátio da igreja. O que acontece lá fora é mais importante do que acontece aqui. É tão importante quanto o que acontece aqui. Melhor dizendo, a mensagem pregada no púlpito é importante, sim, mas muitas das vezes o pródigo está na porta e nós não estamos abraçando ele. E é interessante, eu falei ontem, ele está vindo mal cheiroso, ele está vindo de um chiqueiro de porcos, e o pai abraça ele. E essa graça é tão poderosa que quando o pai o abraça, não é o mau cheiro do filho que contamina o pai, é o bom perfume do pai. É o bom perfume de Cristo. Não tem, pastor, ele veio do mundão, não posso. Não, Deus quer usar você para abraçá-lo, para dizer: eu entendo o que você está passando. E o abraço cura. Quando o pai abraça, o pai comunica valores. Quando nós abraçamos, nós comunicamos os valores do reino. E o texto diz que ele se moveu de íntima compaixão. Isso são os valores do reino. Se moveu de íntima compaixão. E por que o pai está na porta? Porque se o pai não estiver na porta, o irmão mais velho vai estar. E se o irmão mais velho estiver na porta, o filho não entra. Vou repetir. Tem lugar aí que não é o pai que está na porta, é o filho mais velho. E é ele que decide quem entra e quem não entra. E é ele que decide quem merece e quem não merece. Mas a casa do pai é tão preciosa que não é nem eu e nem você que está na porta, é o pai. Porque tem um lugar por aí que é um legalismo, um farisaísmo que você olha e... Porque tem umas coisas na Bíblia que mexem. Vocês são pregadores, eu sei que muitos aqui estudam a Bíblia. Como que aquele homem da mão mirrada entrou dentro da sinagoga? Porque não podia entrar. Leproso não entrava dentro da sinagoga. Leproso não entrava. Tinha alguém na porta examinando quem entra. Aí Jesus está lá dentro da sinagoga, e Jesus está lá, tá cheio de doutores. Aí Jesus traz ele para onde? Para o meio. Para o meio. Irmãos, e o pai não expõe a vergonha dele. Quem expõe é Satanás. O pai traz para o curá-lo. É isso que nós precisamos entender. Se tem filho mais velho na porta, os valores da casa estão invertidos. Agora, se o pai está na porta, pode entrar com alargador, com piercing, com tatuagem, pode entrar do jeito que for. É o pai que está na porta. Não sou eu que decido quem entra e quem sai. Não sou eu. Porque tem que entrar de terno e gravata. Deixa eu te falar, se terno e gravata fosse sinônimo de santidade, Brasília seria o santo dos santos. Eu amo usar terno e gravata, mas santidade não está alinhado a isso. Me perdoe. Eu amo e respeito as igrejas que usam, e eu prego com terno e gravata, mas eu estou dizendo para você que não é isso que mostra a transformação. A transformação acontece da onde? De dentro para fora. Quem faz a obra é o Espírito Santo, não sou eu nem você.
Quem convence o pecador do pecado é o Espírito Santo. O que a gente vai fazer? A gente vai pregar o Evangelho. A gente vai anunciar as boas novas do Evangelho. E quem vai gerar transformação é o Espírito Santo de Deus. Quem crê nisso, diga amém. O que eu faço enquanto isso, pastor Júlio? Abrace. Não seja conveniente com o pecado, não. Mas não seja complacente nem com o seu pecado. Porque às vezes a gente está exigindo libertação na vida dos outros, quando a gente não está liberto. Quando eu abraço, eu mostro para ele os valores. Aqui você é abraçado. Lá fora você é órfão, aqui você tem um pai. Lá fora você é julgado, aqui dentro você é abraçado. Porque santidade é um estilo de vida. E quando eu abraço, eu comunico os valores. É a seriedade do pai, o comprometimento do pai. Nós somos uma casa de ajuda. Isso é poderoso. E sabe o que me atrai nesse texto? Caminhando para o encerramento, é o movimento do pai em direção ao filho. Porque o pai se moveu de íntima. O pai se move. O pai vai ao encontro dele. Isso prova o quê? Iniciativa de restauração. Sabe por que Deus quer que você coopere com aquilo que Deus está fazendo? Deus quer que você seja usado para restaurar a vida das pessoas. Seja usado como agente de transformação na vida de quem te cerca. Se alguém pediu oração para você, ore por ele. Se alguém se aproximou de você e te contou um segredo, como já me contaram, chegar em mim e dizer assim: pastor Júlio, eu tenho uma guerra, eu fui abusado na infância, eu tenho umas batalhas com a minha identidade. Abraça essa pessoa e proteja ela. Seja refúgio, seja abrigo. É isso que o pai faz. O pai inicia a restauração, não é dentro de casa, é na porta. O pai moveu-se de íntima compaixão. O pai começou a restauração quando ele se move. Isso é poderoso. Esse espírito de iniciativa do pai. O filho pródigo estava sujo, maltrapilho, mas o pai o amou. A mensagem começa a ser pregada quando nós amamos. E Jesus escolheu ser amado no próximo. Gosto dessa frase, porque ela faz muito sentido ao evangelho que eu acredito. Jesus escolheu ser amado no próximo, ainda que eu fale a língua dos anjos. Se eu não tivesse amor, eu não seria ninguém. Não adianta falar a língua estranha, não adianta ver, mas não vê. Quem precisa. Faz sentido para você? Não. Mas eu ministrei tudo isso para chegar aqui. Lucas 15, projeta para mim esse texto, para mim encerrar de fato. Lucas 15, 22 e 23. Mas o pai disse aos seus: trazei depressa a melhor roupa. Diga comigo, não foi o pai que colocou a roupa. É que você leu esse texto achando que foi o pai que colocou a roupa. Mas o que o filho pródigo recebeu não estava na mão do pai, estava na mão dos servos. O pai só disse assim, ó: trazei. Aí a gente canta assim: pois um anel em meu dedo me... Não foi o pai que colocou. O pai está dizendo: trazei. Olha aqui, o que é dos pródigos está com a gente. Você líder, está com você. O pai está dizendo: entrega o que um dia você recebeu. É o que Paulo disse: o que eu recebi do Senhor, isso também vos entreguei. A gente está esperando Deus fazer aquilo que Deus está falando. Faz. E o que é? O que é entregar para o pródigo? É devolver para eles o que é deles por direito.
Entregue aos pródigos o que é deles por direito. Entregue o que é deles, o que o mundo roubou, o que as pessoas lá fora roubou, o que a sociedade roubou. No reino ele vai ter de volta, porque nós temos. Está em você, está com você. Trazei depressa a melhor roupa e vestilho. O Pai está dizendo: veste ele. Vocês vão trazer e vocês vão vestir. Olha a visão de reino. Cobrir a nudez das pessoas, porque o mundo despiu elas. O mundo tirou as vestes delas. E nós temos que fazer o quê? Cobrir a nudez. Porque foi isso que ele fez um dia no Éden. Ele cobriu a nudez do homem caído. E é isso que nós... Vestilho. Ei, está com você. Um dia alguém te vestiu. Porque todos nós que somos aqui somos fruto da oração de alguém. Todos nós que estamos aqui somos fruto de uma semente de alguém plantou na nossa vida. Todos nós que estamos aqui somos fruto de alguém que nos deu destino, que nos deu direção, que liberou paternidade sobre nós. Todos nós que estamos aqui somos fruto. Alguém foi usado por Deus para você estar aqui hoje. E Deus quer te usar para que você possa colocar pessoas, inserir pessoas nesse reino. E eu tenho dito: Senhor, nós vamos tirar da boca do inferno, em nome de Jesus. Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel no dedo, sandália nos pés. Sandália nos pés fala o quê? De uma nova direção. Anda comigo, anda comigo, que nós vamos caminhar para uma outra direção. Vem comigo. Põe um anel no dedo. Fala de aliança. Eu tenho aliança com Deus. Eu quero te ajudar a ter aliança com o Eterno. Isso é poderoso. Essa mensagem ela é carregada de sentido, porque faz todo sentido. Está com você o que os pródigos precisam. Eu quero encerrar minha participação nessa conferência de líderes dizendo para você que está com a igreja o que os pródigos precisam. Somos nós que temos esses valores, que temos esses princípios. Por quê? Porque o Pai está na casa. O Pai está conosco. E é interessante que ele diz assim, ó: matem o bezerro cevado. E bezerro de ceva é bezerro de engorda. Esse bezerro não é qualquer um. O Pai diz: mata o bezerro. Olha lá, trazei o bezerro. Não é qualquer bezerro, é o melhor. Sabe o que eu penso? O dia que o filho pródigo saiu de casa, o pai disse assim, ó: servo, vem cá, pega o bezerro, pega um bezerrinho lá, separa para engorda. Por quê? Porque um dia ele volta. E o dia que ele voltar, esse bezerro vai estar gordo, e a gente vai fazer uma festa. O filho pródigo pediu perdão e participou dessa festa. O pai perdoou e deu uma festa. E o filho mais velho não liberou perdão e ficou fora da festa. O reino de Deus é lugar de gente que foi perdoada, liberando perdão e recebendo o perdão do eterno Deus. Acredite, sempre tem festa quando os pródigos se arrependem. Sempre tem um bezerro especial. Fique em pé. Tem tanta gente boa por aqui. Meu Deus, eu estou aqui, graças a Deus que me colocaram antes. Diga comigo, está comigo. Diga comigo, está em mim o que os pródigos precisam. Aí eu te pergunto, você está disposto? Cadê o tecladista aqui rapidinho para me ajudar, só para me orar? Você está disposto, líder que está aqui? Deixa eu te falar uma verdade aqui. Servir é a maior dádiva desse reino.
A maior honra é o serviço. Servir é maravilhoso. Eu lembro um dia que eu fui pregar numa igreja, uma igreja lotada, e eu fui recebido por um irmão que eu nunca mais esqueci o nome dele, irmão Manuel. Uma chuva caindo naquela igreja, pastor, uma chuva caindo naquela igreja. Aí, quando eu fui descer do carro, ele chegou com o guarda-chuvinha, cabelo branquinho. E eu peguei minha pasta, naquela época eu carregava material. Ele já foi com a mãozinha, pastor, deixa que eu levo para o senhor. E ele foi levando assim, o guarda-chuva. Ele dizia, pastor, que maravilha o senhor está aqui. O senhor não sabe como a gente está feliz de tê-lo aqui. Tem um povo lá dentro que quer ouvir a mensagem que Deus te deu. Pastor, entrega tudo. Eu olhei assim, fiquei impactado. Aí eu peguei o corredor, ele chacoalhava o guarda-chuva assim. Ele disse, esse irmão vai levar o senhor no púlpito. O senhor fica à vontade. Nós vamos estar aqui no estacionamento, glorificando a Deus junto com o senhor. Eu fui andando com aquele... Aí teve uma hora que no meio do corredor eu parei, o irmão que estava comigo disse, irmão, quem que é esse homem aí? Seu irmão Manuel. Mais de 40 anos aqui nessa igreja, fazendo exatamente isso. E ele não faz isso só para o senhor não, que é pregador, ele faz isso para todo mundo. Ele está aqui, ele chegou, ele está aqui. Aí na hora de apresentar, está aqui o pastor fulano, está aqui o pastor Beltrano, está aqui o ciclano, está aqui o pastor Júlio César. Vem aqui, pastor Júlio César, o pregador do congresso e tal. Aquelas pompas de pregador. Aí uma voz disse no meu ouvido assim, ó, a sua honra hoje não é mais do que a honra do irmão Manuel que foi te buscar no estacionamento. Servir é uma dádiva. Naquele dia vai ter gente, Senhor, eu preguei em grandes conferências, no teu nome eu fiz isso, mas eu não te conheço. Mas eu tenho certeza que lá naquele dia ele vai conhecer, ele vai reconhecer o irmão Manuel. Porque não é sobre o que eu faço, é para quem eu faço. Vou repetir, não é o que fazemos, é para quem fazemos. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não é o reino, não é sobre servir a Assembleia de Deus, é sobre servir um rei. Não é sobre servir um pastor, é sobre servir um rei. Nós não é o que fazemos, pastor Júlio, é o banheiro da igreja, é o estacionamento, não menospreze o que Deus pediu para você fazer. Por mais simples que seja, faça com excelência, porque é para o rei. Não é o que fazemos, é para quem fazemos. E você faz para ele, então a recompensa vai vir dele. Não reclama de ingratidão. Ah, pastor, eu fiz tanto pelo fulano e o fulano foi embora. Mas você está esperando a recompensa do fulano? Quem reclama de ingratidão dos homens nunca esperou recompensa do céu. Porque quando a recompensa vem do céu, pode virar as costas, pode sair falando mal de você, pode te julgar, ainda que os homens não te recompensem. Tem um Deus lá no céu que vai te recompensar. Naquele dia, no grande trono branco, ele vai dar o galardão segundo as suas obras. E eu te garanto, o seu galardão vai ser maravilhoso. Feche seus olhos. Senhor, eu quero te agradecer por esse momento, por esse tempo. Eu quero te agradecer por tudo que o Senhor moveu ontem à noite, por aquilo que o Senhor moveu agora. Mas eu creio que coisas maravilhosas ainda vão vir. Eu sei que o Senhor vai usar, Senhor, os pastores que estão por vir. Ah, Senhor, obrigado pela vida deles. Ah, como é poderoso servir esses homens de Deus, essas mulheres de Deus. Como é precioso servir a tua noiva. Ah, Senhor, o Senhor conhece o meu coração e o Senhor sabe que eu amo te servir. E eu amo servir a tua igreja. Obrigado, Senhor. Gera em nós um coração de servos. Dá-nos, Senhor, valores e princípios do teu reino. Insere em nós, Senhor, aquilo que os pródigos precisam. Que as nossas sandálias sirvam para compartilhar as sandálias. Que o anel que um dia nós recebemos no dedo, Senhor, nós possamos devolver para quem ainda não tem esse anel. Que nós possamos ser usados para vestir aquele que tem falta de vestes. Usa-nos nesse tempo.
Usa-nos nesse tempo. Quem pode glorificar o Senhor?